E como será? Porque a gente viu aqui todos os sinais que apontam para essa vinda. A gente viu que Satanás ele vai procurar enganar a muitos, se fazendo ele próprio Cristo. Para a gente ter uma compreensão e também não ser enganado, porque diz que, se possível, os próprios escolhidos, os próprios eleitos seriam enganados, a gente precisa ter a ideia real da volta de Jesus. Tá certo? E aí, em Mateus 24 ainda, né, lá no verso 27, a gente tem uma menção de Cristo falando a respeito da sua vinda. Quem que pode ler para a gente o verso 27, por favor? Quem leu Porque o 30? assim, Pode ler o 30 também, tá? Pode ler o 27 e o 30, por favor. porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O 30, né? Isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Obrigado, irmã. Olha só. Então, a vinda do Senhor Jesus, como ela será? Será como um relâmpago cruzando o céu. Então, o primeiro ponto é esse. Assim como o relâmpago cruza o céu do Oriente até o Ocidente, ou seja, ele rasga o céu, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus falando a respeito da sua vinda vai ser algo visível. Como é que quando a gente fala, né, um relâmpago, né, um trovão, o que que ele é? Ele é visível e audível, não é isso? Primeiro a gente visualiza e depois a gente escuta o som do trovão, né? A volta do Senhor Jesus, às vezes tem algumas pessoas que têm a ideia que a volta dele será em secreto, né? Tem uns até acreditam que ele já está no meio de nós aqui hoje. Mas não, Cristo ele disse que a sua vinda será o quê? Algo visível e audível. Porque assim como o relâmpago cruza o céu do Oriente ao Ocidente, assim também será a vinda do Senhor Jesus. E lá no verso 30, que a nossa irmã Cláudia leu para a gente, está escrito assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, é algo que todas as pessoas que estiverem vivas, elas verão. Não vai ser algo local, que só um grupo em tal determinado local vai ver, né? Não vai ser algo que vai acontecer lá na Europa e a gente que está aqui não vai conseguir ver. Não vai ser algo que vai acontecer lá nos Estados Unidos e nós que estamos aqui não vamos conseguir ver. Não. Vai ser um evento global. Todos irão ver a volta do Senhor Jesus. E aí você fala, mas o mundo é um globo, como é que isso vai acontecer? Não faço ideia. Lá em Apocalipse a gente vai ter um vislumbre disso, né? Que o mundo ele vai entrar numa comoção tão grande, né? Com terremotos e ilhas saindo dos seus lugares, que pode ser que o estado que se encontre depois de tudo isso contribua para que todos vejam, né, a volta do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, eu vou ler para a gente. Se você quiser ir lá, vamos dar uma olhada lá em Apocalipse, capítulo 1, no verso 27. João ele vai falar a respeito também da volta do Senhor Jesus. E ele vai dizer o seguinte, ó. Apocalipse, capítulo 1, no verso 27, está escrito assim. Verso 7. Oh, desculpa, é 7, isso. Olha só. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então, João, falando a respeito da vinda do Senhor Jesus, ele diz, ó, eis que vem com as nuvens, ou seja, no céu, e todo o olho verá. Inclusive aqueles que o traspassaram. Tá certo? Esse é um tema aqui para uma outra ocasião, mas aqueles que operaram, né, contribuíram para que Cristo fosse injustamente morto, eles verão Jesus Cristo retornar com grande poder e grande glória. No Evangelho de João é dito, quando eles perguntam a respeito para Jesus se ele é, né, o Filho de Deus, ele fala que agora eles só verão ele quando ele vier, né, na sua vinda. Então, a gente percebe que esse é um evento que todas as pessoas irão ver. Não é algo que vai acontecer localmente, né? Lembra que Jesus disse? Se disserem, eis o Cristo em tal lugar, não vá. Se falar que está no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Porque vai ser um evento global, todos irão ver. Lá em Mateus 24, no verso 31, está escrito que ele vem na companhia dos seus anjos. Ó, quem pode ler para a gente o verso 31, por favor? Quem tiver com texto aí, Mateus 24, verso 31, por favor, pode ler para a gente. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais
reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Olha lá. Então ele virá na companhia dos seus anjos. E os anjos, o que eles vão fazer? Eles vão reunir os seus escolhidos. Ou seja, nós iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Ele não vai pisar nessa terra na sua vida. Ele não vai andar aqui por essa terra. Quando ele retornar, é para reclamar o seu reino e o seu povo. Então os anjos virão na companhia de Cristo e esses anjos eles irão então reunir os salvos e todos nós iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. É a mesma ideia que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 17. Olha, vamos dar uma olhada lá em 1 Tessalonicenses. Agora a gente vai sair de Mateus 24, a gente não volta mais nele. Então, olha só, se você quiser ir lá comigo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17, Paulo falando a respeito da ressurreição dos mortos, tá? A gente já vai entrar um pouquinho mais nesse tema aqui, mas lá no verso 17, ele vai dizer o seguinte, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Percebe? Jesus ainda não pisa nessa terra. Ele retorna e os seus anjos vêm buscar os salvos, os escolhidos, e assim nós vamos ao encontro de Cristo, o quê? Nos ares. Então a gente colocou aqui na inconfundível volta de Jesus, porque tem pontos aqui muito claros no texto bíblico. É engraçado como algumas pessoas ainda não têm essa compreensão, né? Ou porque não estudaram, ou porque não tiveram essa oportunidade, ou porque ouviram outras pessoas falarem. Mas muitas vezes quando falam que Jesus já está entre nós, que ele já veio, ou quando ele vier, ele vai passar um tempo aqui com a gente ainda na Terra, isso é antibíblico, isso não está na Bíblia. A Bíblia é muito clara com relação à volta de Jesus. E ela é justamente tão clara para que ninguém que esteja firmado na verdade, que tenha recebido essa verdade no coração, seja enganado. Tá certo? Depois, olha só. Olha um outro evento aqui na volta de Jesus, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versos 50 a 52, eu coloquei um 23 ali, é o 53, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, você lê pra gente, Pretinha? 1 Coríntios, capítulo 15. Pedi aqui para a Damares ler pra gente. Paulo novamente falando, né, sobre a ressurreição. Isso. Cristo afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino. E nem a corrupção herdar a incorrupção. Verso 52 e 53. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo aqui, ele está falando a respeito da promessa da ressurreição, mas a gente percebe aqui o link direto com o texto que a gente leu de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Porque o reino de Deus é chegado. Cristo vem para reclamar os seus. Só que para nós estarmos na eternidade com o nosso Senhor, o nosso corpo agora ele não pode ser mais um corpo mortal. Ele precisa ser revestido de imortalidade. Então Paulo aqui fala que os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado, e aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor Jesus, eles vão ter o seu corpo o quê? Transformados, para poderem passar a eternidade com Cristo. Quando Cristo ressuscita, a gente vai ver isso lá em Lucas, em João, nos evangelhos, né, no geral, a gente vê que Cristo ele ressuscita com um corpo glorificado. Tá certo? É um corpo revestido de imortalidade. Porque a morte agora não causa mais nenhum dano nele. Hoje, nesse nosso corpo aqui natural, a morte causa dano. Mas na volta de Jesus, nós seremos transformados para que nós possamos passar a eternidade junto dele. Tá certo? Então, um outro ponto aqui a respeito da inconfundível volta de Jesus é que na volta dele, os mortos ressuscitarão glorificados e aqueles que estiverem vivos serão o quê? Transformados. Não tem como errar, né, meus irmãos? Ainda que surjam
o anticristo fazendo sinais, fazendo grandes maravilhas. Se nós ficarmos firmes nesta palavra, nós não seremos enganados.